Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem, porque sempre avisamos isto no início das nossas atividades, na palestra, que nossos encontros estão baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que nós realizamos nas segundas-feiras à noite e nas quintas-feiras, como é o caso de hoje. E o Evangelho, a terceira obra básica, editada por Kardec, contém as máximas morais de Jesus, educando-nos a respeito destas leis. Do mesmo modo que todos temos que obedecer certas legislações de trânsito, legislações na área da nossa convivência, na área civil, na área criminal, na área tributária. E todos fazem isto, por quê? Porque sabem que é esta a maneira civilizada de convivermos. Nesta forma de ser, todas as pessoas são tratadas de forma igual, aparentemente ou teoricamente. Isto vale para todo mundo, não havendo mais a excrescência de pessoas que ocupavam castas especiais, padrões sociais diferentes para onde a lei não se aplicava. Do mesmo modo que já descobrimos que a convivência humana, a melhor que podemos nesse estágio evolutivo eleger, está baseada numa lei que vale para todos. Isto é apenas a vivência na carne da estrutura do universo, que também constrói todos os seus processos evolutivos baseando-se em leis. Os astrônomos conseguem identificar do que são feitas as estrelas a milhares de anos-luz de distância, usando leis físicas, óticas, leis de movimento, decifrando o espectro, observando a coloração da luz que chega, identificam quais são os elementos químicos que estão queimando a bilhões de quilômetros daqui, em estrelas que só podem ser vistas através de potentíssimos telescópios. E então estas leis que o homem vai descobrindo, para aplicá-las na química, na física, na astronomia e em todas as áreas da biologia, a energia nuclear, a área atômica, são apenas a faceta física, o lado físico de como se organizam as leis do universo, também para a alma. Por que existem leis para átomos? Um átomo de hidrogênio tão pequenino, o mais elementar, em que um elétron gira ao redor de um núcleo, submetendo-se a leis do universo. E o espírito, a alma das pessoas, complexa, viveria assim, tocada pela ventania, sem submeter-se a nenhum tipo de disciplina, ou sem ter a sua existência padronizada por critérios que apontam a evolução e como fazê-lo para chegarmos a níveis melhores. Seria um contrassenso imaginar que toda a matéria fosse submetida a leis, que a nossa organização social, nós aprendêssemos que a melhor forma, a menos injusta, é manter uma lei que vale para todo mundo, para igualar todos nas mesmas obrigações e nos mesmos direitos, e considerássemos que Deus é um doido que resolve fazer as coisas segundo lhe dá vontade. Daí encontrarmos, nas obras básicas da doutrina espírita, a começar pelo Livro dos Espíritos, que estamos estudando agora todas as quartas-feiras, pergunta por pergunta, e depois
vindo o livro dos médiuns, explicando as leis que regem os fenômenos mediúnicos, os fenômenos da sensibilidade. Aqueles que são naturais para todas as pessoas. Naturais para todas as pessoas. Leis que estão ensinando-nos a perceber o mundo invisível, a entrar em contato com ele, a avaliar a natureza, a influência positiva ou negativa das entidades que nos envolvem. Leis que, se nós aprendermos, saberemos como nos conduzir de uma forma que nos protejamos das más influências e estejamos abertos às boas influências. E aí chegamos no Evangelho, a terceira obra básica, onde estas leis morais são dissecadas. As mesmas leis morais do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada de leis morais, é desenvolvida e aprofundada através dos comentários que os Espíritos fazem daquilo que Jesus coloca para entendermos. Por isso, então, o Evangelho é um livro de nunca acabar. Porque nós começamos e terminamos, e quando acabamos, retomamos, e parece que nunca lemos aquilo que estava lá. Daí ser, a cada noite, um trecho, na sequência, que nós comentamos. E vamos de capítulo a capítulo, de forma que você pode, antes de vir aqui, ou depois que vai embora, lendo o capítulo em casa, enriquecê-lo com os raciocínios que você tem e compensar a nossa mediocridade na avaliação de cada capítulo, com novas ideias, com uma visão mais profunda, que você mesmo é capaz de proferir em cada tema. Para tratarmos então do capítulo que nos compete esta noite, vamos voltar um pouco no mesmo Evangelho. E se você que está em casa não tem o Evangelho, você vai ver passar umas letrinhas aí embaixo, aparecer aí no seu computador, o endereço eletrônico do nosso site Mensagem Fraternal, onde este Evangelho é encontrado para você copiá-lo todinho, sem pagar nada, sem precisar deixar nenhum endereço de e-mail. Nós não queremos nada. Só se você quiser enviar um e-mail para nos deixar o seu endereço, mas é gratuito e você pode fazer a cópia que quiser de tudo que está lá. Todos os arquivos do Mensagem Fraternal estão disponíveis gratuitamente. No ano de 2009, este que acabou de terminar, nós tivemos no site Mensagem Fraternal 149.923 acessos. 150 mil pessoas ingressaram. E estas 150 mil pessoas, só no Mensagem Fraternal, copiaram 280 mil arquivos de vídeo, só de vídeo. Palestras, programas Alegria de Viver, programas Alimento para a Alma. Alegria de Viver não é vídeo, é áudio. Alimento para a Alma e palestras. Além dos minutos, 280 mil cópias, no Brasil e no mundo. Além disso, foram quase 14 mil livros e quase 70 mil cópias de áudio, palestras e programas que fizemos em rádio. Além destes números que são do site Mensagem Fraternal, falando agora da TV Alvorada Espírita, esta que você está assistindo, no ano de 2009, nós tivemos 90 mil pessoas que assistiram a TV Alvorada Espírita. É muito pouco, eu reconheço isso. Para uma cidade que tem 1 milhão de pessoas, num país que tem quase 200 milhões de habitantes, 90 mil não é nada. Mas, para nós que não tínhamos nada, 90 mil, se você somar com mais 150 mil, são 240 mil acessos no site. Já fizemos as contas, se isso precisasse representar pessoas no centro espírita,
Em uma semana nós teríamos que ter, no ano de 2009, 5.000 pessoas aqui dentro. Ou seja, se um dia você chegar e falar, ó, quer vir no centro, nós fechamos, você assiste pela internet, é porque para a gente conseguir colocar 240.000 pessoas aqui dentro em um ano, é mais fácil ficar na internet. Imagina o calorão. Mas isso não vai acontecer, não. Não fiquem contentes. Nós vamos estar funcionando sempre. Então, através da internet, pessoas que não têm acesso a livros, a palestras, poderão fazê-lo, copiando tudo o que está no site. E este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá noções destas leis que dirigem os nossos destinos, nos ensina uma coisa interessante, para que nós cheguemos no capítulo de hoje. Se voltarmos lá no começo, vamos encontrar o capítulo 3º. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é mesmo o nome desse capítulo? Capítulo 3º. Vamos lá, nós já falamos sobre ele. Não faz muito tempo. Vocês são espíritas. Sabem o nome da novela que vai passar na televisão. Sabem o nome do bloco de carnaval da escola de samba que ganhou no Rio e em São Paulo. Qual é o nome do capítulo 3º? Isso, alguém salvou a pátria. Aleluia. Há muitas moradas na casa do Pai. Quando Jesus fala isto, ele explica a respeito dos diversos mundos que estão habitados por humanidades também. E em uma determinada parte deste capítulo, existem algumas coisas muito interessantes. Lúcio lançou o romance Herdeiros do Novo Mundo. Este romance, juntamente com os anteriores, esculpindo o próprio destino e despedindo-se da terra, compõe um conjunto de obras que procura alertar as pessoas para os momentos que a Terra está vivendo. Algo que nos faça pensar a respeito do futuro que nos aguarda. Dizendo-nos sobre essas mudanças e sobre a separação, a seleção que já acontece na Terra. Deixando o mundo, aqueles que já não podem mais estar nele, e indo para uma outra morada, onde enfrentarão situações mais difíceis do ponto de vista evolutivo, mas onde reencarnarão com a missão de ajudar os espíritos primitivos que lá estão, a que avancem mais depressa. Quando Lúcio explica estas coisas, e não é o único espírito que tem falado sobre este assunto, procura fazer a gente meditar sobre condições que estamos hoje enfrentando para que nosso caráter e a nossa postura de verdade possam ser exteriorizados e nós façamos a nosso próprio respeito a escolha, o julgamento, já que não esperemos que haja um grande tribunal em que nós tenhamos que convencer o juiz que a gente deve ficar do lado direito, porque eu quero ficar no novo mundo, não quero ir para o mundo novo. São coisas diferentes. O novo mundo é a terra renovada, a terra transformada. E o mundo novo é a terra, é o mundo primitivo. É um novo planeta, um ambiente mais hostil, mais selvagem, mais duro, que vai se tornar mais adiante uma outra terra, no nosso nível atual, porque todos os mundos evoluem também. Entre ficar e ir embora, é preciso haver uma seleção, mas essa seleção não será feita por um tribunal, não será feita por anjos com espadas flamejantes,
será feita pela nossa postura diante da lei do universo. Como nós nos conduzirmos de verdade, como nós formos na nossa essência, isto será o critério. E nós que perdemos tanto tempo na frente do espelho, que perdemos tanto tempo escolhendo roupas e lutando para que as nossas aparências denunciem uma atmosfera agradável, exteriormente falando, estamos às vezes nos desocupando daquilo que vai salvar-nos. Estamos às vezes deixando de lado coisas essenciais para a alma. E é isto que o capítulo 3 do Evangelho, que não é o capítulo que nesta noite nos compete comentar, mas que nos dá uma ideia muito clara a respeito do que o outro capítulo quer dizer, nos ensina. O capítulo 3, ao falar do mundo de regeneração, nos faz entender várias coisas. Por que regeneração, André? Porque a Terra, na ordem dos mundos, como nos ensinam os espíritos superiores, se encontra num estágio evolutivo de fim de período de prova e expiação. No mundo de prova e expiação, o mal predomina sobre o bem. As entidades que vivem neste tipo de mundo, elas ainda padecem deste conflito. Elas vieram dos reinos inferiores da natureza, começaram a viver as experiências primitivas dos mundos primitivos, desenvolveram o raciocínio, desenvolveram a inteligência, e o planeta de prova e expiação coloca para estas pessoas a experiência da dor, da dificuldade, para que através disto, o espírito endurecido comece a perceber que aquilo não é bom, que não é bom, que não é agradável fazer o mal, porque você recebe o mal. Por aquilo que você semeou. Quando o mundo primitivo, então, já ganha um pouco mais de evolução, os espíritos que podem renascer estão submetidos a capacidade racional de discernimento, saúde e doença, noite e dia, calor e frio, alegria e tristeza, saúde, dor, são opostos que ajudam as pessoas a perceberem o que é de verdade agradável e o que não é agradável. Já há então, nos que habitam o mundo de prova e expiação, inteligência para ver a diferença. Só que o que acontece? Nem todo mundo, mesmo sabendo da diferença, escolhe o que é de verdade melhor. Existe aquela música que nós sempre lembramos, da época da Bossa Nova. A maioria aqui pegou esta época. Que dizia, né? Tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Lembram dessa música? Então, tudo que eu gosto é legal, imoral ou engorda. Eu gosto. Isto dá prazer. Por que eu gosto? Porque me é agradável. Meu espírito se sente bem. Mas tudo que eu gosto é aquilo que é fácil, é aquilo que atrapalha. Por quê? Ou é ilegal, a lei diz, olha, não pode, ou é imoral, é gostoso, mas deve ser corrigido, ou engorda, ou causa prazer na mente, ou causa prazer no sentimento, ou causa prazer no estômago. Mas a gente gosta de tais coisas, e na verdade esse gostar é abusar do que gosta, não é? Ninguém quer dizer que você comer um pedaço de chocolate, você está perdido. Mas quem garante ao chocolatra que ele só vai ter um pedaço de chocolate? Já estou vendo gente engolir saliva. Ai, esse cara fica torturando a gente. Vai falar agora do sundae. Vai falar agora do manjar, do pudim de leite condensado.
Estas coisas, diz a música, nos fazem mal, mas a gente procura. Então é preciso que, para que a gente aprenda que aquilo é ruim, a gente sofra. Expiar nossas escolhas. É muito gostoso a gente fazer as dívidas para os outros pagarem. Já notaram como é fácil a gente jogar dinheiro fora quando você não teve esforço para ganhá-lo? Se você recebe uma herança, se você recebe um prêmio, a coisa mais fácil é torrar aquilo. Porque você não teve valor nenhum em adquiri-lo. Chegou de mão beijada. Estas são realidades que a gente não aprende, a não ser quando sofre. Para conquistar, para apreender. Então, o mundo de prova e expiação tem esta característica. E como a maioria das pessoas ainda não se controla, o que costuma acontecer é que o mal prevalece. O mal na enfermidade, nas disputas, na ambição, no desejo de ter mais, em busca deste gostar e deste usufruir, prevalece. E, portanto, a expiação também prevalece. Mas, como todos as criaturas divinas estão fadadas ao progresso, inclusive os mundos, o mundo de prova e expiação não será eternamente assim, de prova e expiação. Ele estará migrando, como já está, para um outro patamar. Um patamar onde também existe o mal. Não ficou tudo 0 quilômetro. O mal existe. Só que há uma diferença. Que no mundo de regeneração, o bem predomina sobre o mal. O bem, a compreensão do bem, o esforço do bem é predominante. Porque as pessoas, de tanto sofrerem os efeitos negativos dos equívocos do mundo de prova e expiação, decidiram fazer diferente. Decidiram escolher de outra forma. E por isso podem estar agora já num novo estágio de evolução daquele mundo, onde a regeneração é um estágio de depuração que está faltando ainda ocorrer, por isso que existe ainda um mal, uma antessala daquilo que os espíritos chamam de mundos felizes. Nos mundos felizes não existe o mal. Mas você não consegue sair ou levar toda uma população do mundo de prova e expiação para o mundo feliz de repente. Porque é muita gente que ainda vai andando na velocidade da tartaruga. E o Criador do universo respeita as velocidades que as pessoas têm, que escolhem. Nos deu liberdade. E esta liberdade respeita. Mas esta liberdade não é absoluta a ponto de impedir que a pessoa progrida. Não existe no universo, nas leis que dirigem todas as criaturas, a lei que coloque a liberdade acima de tudo. Não. Eu não tenho liberdade para dizer, nunca vou evoluir. Você vai evoluir mesmo que não queira. Ou pelo sofrimento, ou pela força das coisas. Você irá para frente. Só que naturalmente, numa velocidade muito, muito mais devagar, de uma outra pessoa que já entendeu as leis do universo e quer chegar logo, quer sair daquele murundum, quer sair daquele depósito de lixo, onde ela acha que a felicidade dela é perfeita. Quando você entende que existem outros mundos melhores, você se esforça para fazer isto, ser mais depressa em sua jornada, acontecer mais rápido. Então, o mundo de prova e expiação vai sendo transformado gradualmente neste outro estágio, onde o mal não predomina mais, que é chamado pelos espíritos de mundo de regeneração. O capítulo 3 do Evangelho, portanto, nos explica uma coisa interessante a respeito da regeneração. Vamos lê-lo, porque não é longo e é bastante elucidativo. Entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos existem como o vosso, designados pelo Senhor
para a expiação e a prova. Mas existem também outros mais miseráveis e outros muito melhores. Como há aqueles mundos transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, um turbilhão planetário é um conjunto de planetas que roda pelo espaço ao redor de um foco comum, que no caso nosso se chama Sol. O foco comum que arrasta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o pobre Plutão, que perdeu o status de planeta, mas está lá ainda, tadinho, está esforçando-se. Quem sabe um dia ele volta a ser planeta também. Além dos asteroides, de todas os outros corpos, luas, tudo isto está orbitando um foco comum. Cada, portanto, turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, seus mundos de prova, de regeneração e de felicidade. Estes mundos que estão ao redor do Sol são considerados, como nos explicam os espíritos, berços também em diversos padrões evolutivos, que acompanham o Sol e que servem de morada para espíritos em padrões diferentes, como se fosse uma grande escola com várias salas de aula. Já vos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada quando, ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para estes mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram, se tornam dignas da glória que lhes estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre mundos de expiação e mundos felizes. A alma que se arrepende, primeira informação importante, a alma que se arrepende, nesses mundos de regeneração encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Para ingressar, portanto, no mundo de regeneração, é preciso arrependimento. E um arrependimento que não é dizer, estou arrependido, e amanhã está fazendo tudo de novo. Isto é um simulacro de arrependimento. O arrependimento, pela visão objetiva das leis do universo, é a postura sincera e autêntica de uma alma que está cansada de errar, que não quer mais aquilo para ela mesma. A alma arrependida, aquela que chega ao mundo de regeneração, porque está autenticamente nesta postura, pode ter assento nesta sociedade regeneradora, onde ela vai acabar de se depurar, encontrando ali calma, repouso, para que possa terminar essa sua reforma. Sem dúvida, dizem aqui as entidades que Kardec nos ensina, nos coloca, sem dúvida, nesses mundos regeneradores, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Sujeito a leis, olha só, também na matéria. O que significa isso? Eu não vejo a hora de ir para o mundo regenerador, porque lá eu vou, meu corpo vai ficar magrinho, vou poder sair flutuando, eu vou ter uma asinha que eu vou para onde quiser, vou litar, vou daqui para lá, não preciso pagar passagem. Já imaginou não precisar ter preocupação em comprar remédio na farmácia? Meu corpo nunca mais vai ficar doente. Então você está no mundo errado. Porque no mundo de regeneração, o corpo é igualzinho ao que é da terra. Está sujeito às leis da natureza. Ou seja, no mundo de regeneração você envelhece.
você adoece. Você precisa comer para que o seu corpo funcione. E o seu corpo também morre. Isso, ufa, custou, mas saiu. O corpo também morre. Então, no mundo de regeneração tem a morte? Tem. Deve ter cemitério, velório, carro funerário. Igualzinho à Terra. Legal. Não é assim uma mudança tão grande. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos. Lá no mundo de regeneração vai haver a busca por sensações e desejos também. Querer progredir, querer ficar melhor de vida, querer crescer, querer conforto, isso também vai existir. Mas a diferença é que lá, no mundo de regeneração, estas pessoas estarão livres das paixões desordenadas das quais nós somos escravos. Nós somos escravos de paixões, não sabemos controlá-las. Nos deixamos arrastar por ambições, por desejos de todos os tipos, da gula, à inveja, ao ciúme. Botamos fogo na casa, batemos nos outros, furtamos, fazemos conchavos, damos golpes. Paixões desenfreadas, que aqui imperam porque o mundo de prova e expiação é inferior, lá não imperarão. Apesar dos seres humanos do mundo de regeneração também terem ambições, terem sonhos, terem vontades. Neles, nesses mundos regeneradores, não mais de orgulho, que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Coisas que são muito comuns na Terra. Lá, apesar de haver ambições, elas são tratadas com dignidade, não são paixões desenfreadas. Lá, o ódio não estará mais calando os nossos corações, o orgulho. Não teremos a inveja. Os espíritos que estiverem lá já estarão preparados para não sentir inveja dos outros. Esta inveja que a gente fica remoendo. E a nossa felicidade não é tanto conseguir a mesma coisa, é que a pessoa perca o que ela conseguiu. Isso nos faz mais felizes do que se a gente tiver a mesma coisa que ela. O ódio que sufoca, isso não vai haver mais nesse mundo, e já não há nos mundos regeneradores. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Os que têm mais contribuem com os que têm menos. Haverá necessitados ainda, mas vai haver equilíbrio governando. Então muitos não terão tudo, ou melhor, poucos não terão muito. E muitos não terão quase nada. Porque uma perfeita equidade. Quem mais trabalha se candidata a ter também melhores resultados. De forma igual para todos. Uma lei que nesses mundos regeneradores funciona. Todos, neste mundo regenerador, todos se revelam a Deus. E isto é outro fator interessante. A palavra revelar, usada pelos espíritos. Nas antigas máquinas fotográficas, aquelas que tinham filme, você usava a máquina, tirava uma fotografia, e não era como é hoje, que você já imediatamente já via como ficaram todos na foto. Você tinha que pegar o filme e fazer o quê? Revelar. Porque aquilo estava oculto. A luz entrou na câmara escura, imprimiu a imagem no filme fotográfico, mas está tudo escondido. Para você ver como é que ficou, você tem que tirar, levar a máquina, ou tinha que levar a máquina em um estúdio, e lá na câmara escura ele abria a máquina, retirava o filme,
e submetia o filme a processos químicos que faziam com que a imagem que estava lá se revelasse, ela aparecesse. Na terra de prova e expiação, nós somos essa câmara escura. Nós fingimos. Dentro de nós existe um mundo que não é o que está fora de nós. Fora de nós a gente sorri. E dentro de nós a gente fala, desgraçado, bem que podia quebrar a perna. O que você veio fazer aqui hoje? Dentro de nós você observa um amigo que chegou com o carro novo e você está desesperado para alguém bater no carro dele. Mas fora, que carro lindo! Ai, que bonito, deixa eu dar uma volta. E dentro, esse cara é traficante de drogas, só pode ser, um bandido sem vergonha. Onde já se viu? Como é que ele consegue dinheiro para comprar esse carro? Ou seja, no mundo de prova e expiação, porque vivemos na aparência, nós somos uma câmara escura. E muitas vezes, nem quando falamos com Deus, somos autênticos. Nem quando nos relacionamos com o Criador, somos verdadeiros. Demonstramos quem somos. Fazemos aquelas oraçõezinhas do pede-pede. E para fazer a oração do pede-pede, a gente tem que parecer bonzinho. Só que no mundo de regeneração, está escrito aqui, as pessoas se revelarão a Deus. Então o que significa isto? Nós não fingiremos. Sobretudo no relacionamento com o Pai. Se estamos arrependidos, seremos autênticos com Deus. Nos revelaremos a Deus. E tentaremos ir até Ele. Olha que expressão bonita. Tentando ir até Ele, seguindo suas leis. Nós então, nos esforçaremos. Não para que Deus corrompa suas leis para nos atender os caprichos, que é próprio do mundo de prova e expiação. Nós nos esforçaremos para ir a Deus seguindo suas leis. As leis são estas. As leis são as do bem, da correção, do amor ao próximo, de ajudar os outros, de semear luz. Eu vou fazer isto para ir a Deus desse jeito. Mundo de regeneração. Para que a gente possa estar nele. Lúcio escreveu este livro, Herdeiros do Novo Mundo, mostrando as condutas que nós temos adotado, que são compatíveis com as definições do Evangelho e aquelas que são só o fingimento, que são só as aparências, que não salvarão ninguém das suas próprias torpezas. Não importa se religiosos, não religiosos, cultos ou ignorantes, não importa. Este processo de limpeza da terra não se fará pelos títulos acadêmicos, nem pelo padrão social dos seus veículos, nem pelo nível social onde você mora ou onde você viva. Fala Lúcio neste livro Herdeiros do Novo Mundo, que vocês estão vendo na tela do computador. E que vai ter a peça agora, em março. E por que estamos falando disso? Primeiro que é importante a gente lembrar, para que a gente se avalie, se neste processo de transição, isso está sendo observado por nós. Se isso está fazendo parte da nossa conduta diária, do nosso modo de ser. Se nós já começarmos a entender isto, nós já começamos a viver a regeneração antes do tempo, conosco, em nosso lar, em nossa família, no lugar em que a gente convive com as pessoas no trabalho, bastando que a gente não se esqueça, primeiro de se arrepender. Quem se arrepende assume a sua culpa, pede desculpa e corrige o mal. Esse arrependimento fortuito, esse arrependimento superficial e de casquinha,
que você diz, eu estou arrependido, mas esse negócio que eu tomei vai ficar comigo, porque eu adoro esse negócio. Não é arrependimento, é oportunismo. Não é um exercício palavresco, é uma atitude. Então já podemos começar a fazer isto. Podemos nos arrepender e atuar de forma que esse arrependimento dê frutos verdadeiros. Depois, seguindo este mapa, nós encontraremos a necessidade de conter nossos desejos, nossos impulsos, estas paixões avassaladoras às quais nos entregamos. Se nós já aprendermos a diminuí-las com equilíbrio, a exercitar uma parte daquilo que é positivo e relegar aquela segunda, terceira ou quarta parte que é opressora para fora de nós, nos libertando dessas raízes amargas, nós já nos preparamos para estar vivendo uma regeneração antes de que ela tenha sido instalada totalmente no mundo. Além disso, se sabemos que na regeneração, o que vai acontecer com nossas virtudes morais, nossas capacidades morais, não mais de orgulho que faz calar o coração, observemos em nós a reação orgulhosa, impetuosa. Você foi ofendido, como você respondeu? Você foi maltratado no balcão de uma loja, o que você fez? Alguém cruzou à sua frente e não te deu passagem no trânsito, como é que você reagiu? Não, fui lá e fechei a pessoa também. Legal. Padrão de mundo de prova e expiação. Ótimo, você está no mundo certo. Só que se prepare, porque a terra vai estar melhorando. E quando tudo melhora, aquele que não melhora, vai embora. O orgulho é uma das características de um espírito atrasado. Então observemos quando você discute na sua casa, quando você briga com a sua esposa ou com o seu marido, e fica aquele negócio de que ninguém dá o braço a torcer, ninguém vai refazer o relacionamento, só se vier pedir desculpa. Ótimo, você está no padrão de mundo de prova e expiação. Perfeito. Você será um excelente missionário do mundo primitivo. Vai ser lindo. Você vai estar lá, muito bem endereçado. Foi um excelente aluno, nota 10 do mundo de prova e expiação. Com louvor, foi exilado da terra. Primeiro colocado. Esta é uma realidade que nós temos que trabalhar com ela. Nós escolheremos. Se já aprendermos a lutar contra essas tendências, agora, poxa, quando chegarmos no instante de decidir se já está um pouquinho melhorado e ainda tem algum pezinho na cozinha, pode ser aquele, você já se esforçou, já está melhor preparado. Então, vamos te dar mais uma chancezinha no novo mundo. Vamos ver se você pode agora melhorar mais ainda. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas morais que atrasam o espírito. E por mais que você diga, não, eu sou humilde, eu me orgulho de ser humilde, já está danado. Essa é uma coisa que a gente, de verdade, se sabe que é, já não é. Se sabe que é humilde, já não é humilde. E o orgulho tem 1000 facetas, 1000 máscaras, 1000 formas, bem travestidas de se apresentar. É orgulhoso aquele que quer sentar sempre no banco da frente. É orgulhoso aquele que acha ruim quando chegou e não foi saudado adequadamente pelos outros. É orgulhoso aquele que dá valor pelo modo como o nome dele apareceu na lista, lá na publicação da empresa, ou na publicação do jornal.
É orgulhoso aquele que olha numa fotografia e vê que todo mundo saiu bonito e ele saiu só pela metade, assim, cortado no fim da foto. Estas coisas fazem parte natural do ser humano. É claro que existem níveis de orgulhos diferentes, mas lá está o veneno. Nós vamos precisar aprender a trabalhar isto. Continua o Evangelho falando. Não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura. A inveja na pessoa que a sente é um pedaço do inferno que ela carrega dentro dela. Porque ela nunca consegue ser feliz por ela. Ela sempre depende da infelicidade dos outros. Ela sempre se compara com os outros. E ela só é feliz se ela estiver acima daqueles que ela considera os mais próximos, ou os que ela tem que concorrer. Porque existem aqueles que a gente já nem concorre, porque já não dá. Mas principalmente em família, principalmente entre parentes, principalmente no serviço, entre amigos. Este veneno atrapalha o sono de muitas pessoas. E isto existe nos dois sexos, masculino e feminino. Mas infelizmente nas armadilhas da sociedade, as mulheres ainda são mais cobradas a esse respeito. Geralmente as mulheres são aquelas que competem umas com as outras, que não conseguem confiar umas nas outras, que são sempre com o pé atrás, estão sempre querendo, educadamente, é verdade, mas estar mais e melhor do que aquelas que ela acha que vão ficar louquinhas da vida quando perceberem como ela está tão bem vestida, tão bem aprumada. Nos processos da vaidade, que é tão, hoje, cantada e decantada em uma sociedade que depende de luz e de televisão, infelizmente o espírito feminino padece muito dessas exigências e acaba nessas competições tendo que pagar um preço mais cruel na questão dessas disputas. A partir do estado esbelto do corpo, esguio, perfeito, no imperativo da boa forma, que a televisão demonstra, e que todo mundo quer competir para ser igual àquilo que está vendo, esquecendo-se de ser como o interior das pessoas deveria ser, contentando-se em parecer aquilo que está lá, de pé, graças a todo o arsenal da cena, de uma novela, de um programa, que iludem as pessoas que assistem. Então, se já queremos ir para um mundo um pouco melhor, podemos começar a trabalhar esses problemas, a inveja, porque no mundo de regeneração já não vai haver mais tanto isto, essa inveja que tortura, nem ódio que o sufoca. Sufocar o coração por raiva. Não se esquecer do mal que recebeu. Continuar sentindo o gosto amargo da traição afetiva, do desemprego a que foi jogado por um chefe ríspido, por um patrão arrogante. E isto que continua em nós é uma barreira para inserirmos-nos num mundo diferente. E tudo isso que está no capítulo 3, que para nós é um roteiro, como Lúcio explica no livro Herdeiros do Novo Mundo, é um roteiro de conduta desta hora, não é para amanhã, é de ontem e de hoje.
Jesus resume magistralmente no capítulo 8, que é o que hoje começamos. Capítulo 8, cujo título é uma frase das bem-aventuranças. Ou melhor, capítulo 9, começamos o capítulo 9 hoje, que também é uma frase das bem-aventuranças. Você encontra no Evangelho de São Mateus, o Evangelho canônico de São Mateus, no capítulo 5, versículo 4, Jesus falando destes momentos de regeneração que a Terra está vivendo, falando do que nós devemos nos esforçar para construir em nosso caminho, para que possamos entrar na regeneração de forma positiva, que não sejamos exilados da terra, que não sejamos expulsos de novo do mundo por não estarmos em compatibilidade com as vibrações que nele se instalam. De novo, porque já viemos de uma outra época, dos que foram exilados do planeta que orbita a Capela, no tempo em que Adão e Eva não pôde mais continuar no paraíso. E então Jesus resume tudo isto na frase: bem-aventurados aqueles que são brandos, bem-aventurados os que são brandos. Por que isto? Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Os brandos herdarão a terra. Não herdarão uma terra. Não herdarão um pedaço de terra. Não herdarão um buraco na terra. Os brandos herdarão a terra. E o capítulo 9 vai explicar o que é essa brandura. Isto que não guarda ódio, isto que não fala mal, isto que não deseja o mal nem inveja os outros, isto que sabe esperar a sua vez, esta brandura que entende o mau humor do balconista, o descuido do garçom, essa brandura que sabe ver a dificuldade de um motorista no trânsito e deixa ele ir embora, sem ofendê-lo. Essa brandura que compreende os miseráveis e os poderosos, sem julgá-los. Em uma única frase, Jesus explica qual o destino dos que são brandos. Eles herdarão o novo mundo. Porque o novo mundo será a terra de novo. Quando a prova e a expiação ceder lugar à regeneração aqui mesmo. Não se tratará, portanto, de retirarmos os melhores para levá-los a um mundo diferente e mais elevado. Será a limpeza dos piores, para que a terra também cresça, ficando só aqueles que já entenderam estas coisas. Capítulo 9, que hoje começamos, e que nós deveremos aproveitar a reflexão da noite e dos próximos dias, para olharmos nossos comportamentos e perguntarmos-nos: quanto de brandura está no que faço, no que falo, no que penso, em como reajo? Porque se ela não estiver, Jesus diz, não é Lúcio que diz. Jesus fala que os que não forem brandos não herdarão a terra. Não ficarão aqui. Não é Deus que nos faz ser brandos. Não é a facilidade material que nos faz ser brandos. Não é a falta de doença que nos faz ser brandos. O que nos faz ser brandos é a nossa vontade de sermos melhores.
se tivermos essa vontade de sermos melhores, lutaremos contra o bicho que existe em nós. Perdoaremos aqueles que nos ofendem e pediremos perdão aos que ferimos. Iremos até eles, fustigaremos o nosso orgulho, seremos capazes de bater a porta daquele que eu prejudiquei e pedir-lhe desculpa, mesmo que ele não me abra a porta, mesmo que ele não aceite a minha mão estendida, porque ele tem o direito de não me querer como seu amigo, ele tem o direito de ter raiva de mim. Ele não é obrigado a esquecer o mal que eu lhe fiz. Mas eu estarei lutando contra o animal que ainda vibra em minha alma. Estarei lutando para que as minhas garras se transformem em dedos, em mãos. E que a lei do universo diga se a minha vontade em ser brando vale a pena me deixar aqui. Porque não pensem que à custa de muito rezar, nós vamos conseguir fraudar a justiça do universo. O mundo de regeneração não merece que a gente o destrua de novo em um mundo de prova e expiação. Daí o esforço dos espíritos, num livro como este, o Evangelho segundo o Espiritismo, falando destas leis morais, falando das chances que estamos tendo, falando que não é a vontade de Deus, é a nossa vontade que importa nisto. Por isso, antes de entrarmos na sala de passe, lembrem-se do que Lúcio tem escrito para muitas pessoas nas dedicatórias que faz. Deus sustenta. Jesus orienta. Mas é você que se salva. Porque é você que quer isso. Ou não. Todos os espíritos que agora vão atender vocês na sala de passe são os seus amigos que também querem encontrá-los aqui na regeneração, quando ela se implantar. Vai depender da gente deixá-los esperando ou não. Muita paz. Obrigado, Jesus, por mais este dia, por estarmos vivos, podendo viver num corpo, podendo ainda com Ele aprendermos, corrigirmos erros, consertarmos coisas que não foram bem feitas. Podemos esculpir o nosso amanhã com a vontade, em exercício. Podemos superar nossos limites, descortinar horizontes, escolher fazer diferente o nosso amanhã do que fizemos os nossos ontens. Por isso é tão bom quando nos reunimos aqui, já não mais como um cortejo de pedintes, de mendigos miseráveis e arrogantes cobradores, a solicitar da divindade que solucione nossas dores, que resolva nossos problemas. Já nos reunimos aqui, Senhor, com outro modo de pensar, de entender, com o desejo de aprender, de se autoavaliar, por compreendermos que Deus não nos deseja o mal, não nos persegue, não se vinga de nós. Que por mais atroz esteja sendo nossos dias, Deus não tem culpa nenhuma no que nos está acontecendo. E que é ao assumirmos
a responsabilidade, boa e má, das nossas atitudes, é que nós aprendemos. Como é bom, Senhor, entender que aqui podemos nos unir, não somente para pedir por nós, mas antes disso, para te agradecer por mais este dia, louvando a beleza que encanta a nossa vista, na perfeição da natureza, que pinta o céu, a terra. Louvar-te pela precisão do organismo, que funciona tentando defender-se de nós próprios que o agredimos. E que ainda que o enchamos de fumaça, ainda que ingiramos substâncias corrosivas, tenta o corpo nos salvar, para evitar que sossobre, que adoeça. Máquina perfeita, pela qual não pagamos nada. Ah, Senhor, louvar-te a bondade, como também agradecer-te as dádivas. Tudo aquilo que nos chega da terra dadivosa que produz a comida, ao ar que respiramos. Quantas coisas hoje nós já desfrutamos. Por isso, Senhor, vendo a quantidade das dádivas, nos envergonhamos ao elencar pedidos sem fim. Queremos sim cantar uma vez mais, para te agradecer a oportunidade de viver, com vistas a gente aprender, não a trabalhar, mas aprender a servir de verdade, aonde estivermos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz